a gente está em desmerecimento, tá? Você tá com esse fundo lindo aí, É verdade, o meu colaborativo. branco. Agora a gente está Vou no até branco puxar aqui com aqui. roupa preta, a gente está bem assim, ó. Tá, não tá certo. Eu tinha que ter posto uma coleção de jogos aqui atrás. Não, gente, não. O negócio aqui tá muito evidente. Tem gente que vende um fundo, sabe? Aí você cola na parede um fundo distante. Meu Deus, um fundo distante. Eu não sei se o distante é bom nesse caso. Eu acho que é uma coisa Pois cheia de é. representatividade. Não, porque aí também não vai aumentar o engajamento. Não, é assim mesmo. Ai, gente. Bom, Muito bom. Vale. então, dando sequência, Gisele, ao que você estava falando sobre a importância do brincar na infância, a gente queria que você falasse um pouquinho dessa prática na perspectiva do Vygotsky, quando ele fala Ah, da perspectiva sócio-histórica, né, da importância do desenvolvimento dentro do contexto, e ao mesmo tempo a mediação do adulto na brincadeira. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. ai, que bacana. Porque o Vygotsky foi um grande estudioso, né? Então, ele estudou muito, por muito tempo, a questão do desenvolvimento infantil e ele deu um valor gigantesco para o brincar. Então, a gente vai pensar aí nesse brincar, né? Nesse brincar que o Vygotsky se propõe a falar, que é um brincar onde existe um aprendizado. Ele tem uma função ali. A gente está falando de aprendizado. E quando a gente está falando de aprendizado pro Vygotsky, ele vai falar também, meninas, sobre a questão da zona proximal. O que é isso, se a gente parar para pensar, né? A criança, ela tem habilidades. Só que o que acontece? Ela precisa desenvolver o potencial para que essas habilidades apareçam. Então, esse potencial que o Vygotsky fala é quando ela aprende com alguém que sabe um pouquinho mais que ela. E aí a gente começa falando do pouquinho mais mesmo. Sabe assim, quando as crianças estão brincando e tem um amigo que tem uma tirada que diferencia e a criança para, observa e copia? E modela? Lembra que eu falei para vocês da importância na primeira e na segunda infância dessa cópia de modelos para aprendizado, para que ela internalize novas informações? É disso que ele está falando. E aí ele vai até abusar um tiquinho mais, falando bastante sobre o professor. Que o professor ele vai ser esse mediador do processo. Por quê? Porque ele vai apresentar outras formas de resolução de problema. Gente, mas aí vem uma dúvida. Tá, então a criança vira uma grande cópia? Né? Porque às vezes as pessoas se perguntam, né? E até que ponto vai esse modelo? Como é que a gente consegue dimensionar até onde a gente pode chegar com essa criança para realmente ser um aprendizado, para realmente ser algo legal? Né? E aí, a ideia é que ele diz que a criança ela precisa experimentar o máximo que ela pode, até onde ela consegue. Quando ela não consegue, ela pode contar com o mediador, com esse que sabe mais, para lhe apresentar talvez uma estratégia que ela não tenha pensado ainda. E aí ela internalizou isso. E aí ela criou mais uma estratégia. E é muito legal se a gente parar para pensar nisso. Né? Que talvez hoje, no nosso contexto, seja grande dificuldade, porque a gente não. O contato social está muito privado, né? Por conta do momento em que nós estamos. E por isso que é tão importante pensarmos na instituição, escola, no ambiente escolar, em aprender com as diferenças, em ampliar o conhecimento pelas diferenças, por aquilo que eu ainda não domino, que tenho a oportunidade de dominar. Né? Essa troca entre as crianças. Né? A Maria Montessori vai também falar bastante disso, porque ela sugere que não tenha essa divisão que nós temos por idade. Ela sugere que as crianças tenham possibilidade de se unirem por interesse, por foco, por motivação. Porque aí o que acontece? Essa motivação que o Vygotsky comenta também, que é importante dentro do brincar, ela vai acontecer e vai virar aprendizado. Né? É um aprendizado em andaime. Então a gente vai aprendendo pouco a pouco, vai construindo esse conhecimento. E aí é muito legal, porque é construção, né?
Logo quando você falou sobre essa questão de aprender com as idades, né, mais avançadas ou até uma criança mais espertinha, me veio à cabeça a Montessori. Não tinha como Não, lembrar dela. não dá para não lembrar, não dá, porque isso é um privilégio, né? Ela fala com muita doçura sobre esse aprendizado, sobre esse interesse. E aí que entra o jogo. Porque olha que demais você poder aprender coisas novas partindo pela recreação, partindo pela exploração. Porque se a gente parar agora falando até de professores, né? Já que a gente falou um pouquinho desse papel aí, né? Se a gente pensar no brincar, o professor, ele tem um benefício muito grande nas suas mãos. Por quê? Porque a criança vai aprender de forma recreativa, isso é muito legal, porque ela não vê aquilo como um aprendizado formal, que muitas vezes, de acordo com o desenvolvimento e as experiências anteriores dela, pode ser sim um bloqueio, ela pode encontrar dificuldades pontuais, né? Porque a gente não vai generalizar aí, mas é possível que isso aconteça. Ele tem também uma possibilidade de diagnóstico, de poder fazer uma tremenda sondagem na sala, de ver ali, né, diagnóstico até enquanto perfil de personalidade. Aquele ali é mais introvertido, aquele ali é mais extrovertido. Esse aqui, a comunicação verbal, vai que vai. Aquele ali vai pela escrita. Ela consegue fazer esses agrupamentos, né, para proporcionar experiências para todos. Não para alguns, para um grupo privilegiado, que talvez seja aquele que tenha um desenvolvimento cognitivo mais desenvolvido, tá? Porque a gente está falando de desenvolvimento. Então, tem muitos caminhos aí, e tem essa questão também, que se a gente parar para pensar, além da ludicidade, que tem essa questão desse olhar pelo despertar do prazer, por uma coisa que é gostosa de fazer. As crianças gostam de brincar. E se elas não gostam, a gente sempre foca também nisso aqui, agora falando como psicóloga. Se a criança não gosta, vale também investigar. Porque alguma coisa existe ali naquele contexto que a impossibilita desse tipo de experiência. Porque é esperado, enquanto desenvolvimento, que as crianças gostem de brincar. Que as crianças queiram brincar. E aí a gente cai naquele extremão. Tudo que é extremo, nem só brincar, mas nem só não haver brincadeira. Né? Que aí a gente vem para essa exploração, que agora a gente fala muito, né, gente, de o que é precoce, de estimulação precoce. Os pais chegam muitas vezes aqui no consultório com essa demanda. Ai, mas eu quero estimular, eu quero proporcionar. E esse excesso também traz defasagem. O excesso de estímulo, se não está apropriado ao que ele tem condições e o que ele precisa, também é maléfico. Então, a gente pode pensar nisso também. Porque parece que vai pulando etapas, assim, né? Etapas que a gente não deveria deixar passar, né? Exatamente. Que é o que a gente deixa eles brincarem sozinhos também. Às vezes os pais ficam muito receosos. Ah, mas a gente tem que sentar 24 horas. Não. A gente não precisa sentar 24 horas. Não é essa a necessidade da criança. Ela precisa em momentos específicos e aquele momento provavelmente será muito positivo para o desenvolvimento. Então a gente conta. Mas não é necessário que você colhe o seu popozão na sala e fique lá sem poder levantar. Porque aí a gente também está criando uma defasagem na criança. Porque quando ela se vê na possibilidade de resolver problemas, se ela tem sempre aquele suporte 24 horas, ela também não resolve sozinha. E aí é aquela criança que entra em pânico, em desespero, quando ela tem que brincar sozinha. Ela não consegue. Ela para. Ela não vai nem para frente nem para trás. Eu tive um exemplo bem claro disso aqui em casa, né? A minha mais velha, era minha primeira filha, então eu fiz isso. Eu cerquei ela de atenção, eu brincava com ela muito. E era mais ou menos isso, né? As 24 horas ali dedicada. Eu terminei a faculdade, mas eu optei por ficar ao lado dela. E aí o que aconteceu? Na minha segunda filha, eu parei para pensar em tudo que deu certo, que não deu certo, não. E aí eu tentei testar
deixar ela brincar mais tempo sozinha, para realmente tentar trazer a criatividade dela, porque eu senti que a Isabela, que é a mais velha, ela tem uma certa dificuldade de criação, né? Aquela coisa do criativo artístico, digamos assim. Digo manual, né? Uhum. E aí eu observei que a Letícia, que é a mais nova, ela conseguiu desenvolver essa criatividade. Ela hoje tem 9 anos e eu consigo entender essa diferença. A criança Olha só. precisa desse tempo para criar na cabeça dela. Brincar sozinha também faz parte, porque ela vai criar um mundo ali. Ela vai Uhum. imaginar que a bonequinha é a mãe, a outra bonequinha é a filha, e elas vão sair para brincar. Enfim, ela vai criar um mundo mágico na cabeça dela. Sim. Então, eu notei que realmente eles precisam de um tempinho a sós, brincando, para poder desenvolver essa inteligência deles, né? Sim. E até para que a gente possa pensar, né? Olha que interessante, Samanta, que você está trazendo. Se a gente está sempre no comando, como é que a gente vai poder sondar se a criança aprendeu algo? Não dá para saber o que ela aprendeu. Sim. Porque você não dá espaço. E aí a gente está falando até de desenvolvimento emocional, partindo para a ideia de desenvolvimento emocional. Provavelmente, se a gente não cuidar com bastante carinho, a gente aumenta a possibilidade, tá? A gente não está falando de dados, nada disso, mas a gente aumenta a possibilidade de serem crianças mais julgadoras de si e do outro. Porque ela vai esperar esse outro dizer sempre o que tem que ser feito. Ou então, ela vai achar que o que ela faz nunca é suficiente para esse outro. Ela vai querer sempre trazer o que o outro quer. Ela vai querer agradar. Sabe aquela criança que quer agradar a todo custo? O tempo todo? E isso, emocionalmente, tem uma dimensão gigantesca. Né? Vai trazer dificuldades no processo aí de desenvolvimento. Não dá para a gente não contar com isso. Então, é exatamente esse saber ouvir essa criança, ver quando ela precisa, reconhecer quando ela precisa e agir quando ela precisa. Pronto. E esse distanciamento é muito legal, né? Que aí a gente vai falar de um estudioso aí, que não é da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu sigo, mas que falava muito sobre desenvolvimento na primeira infância, que é o Winnicott. O Winnicott falava que a mãe tem que ser suficiente. Eu não sou winnicottiana, mas assim, eu penso que a gente bebe de todas as fontes e isso é muito bonito para entendermos algumas coisas, né? E o Winnicott, ele falava o quê? Que a criança precisa de uma mãe suficientemente boa. E a gente está se cobrando o quê hoje? Ser a mãe boa. A gente quer ser incrível. E agora, mais ainda, todo mundo fala, você tem que ser incrível. Além de professor, além de mãe, você tem que ser professora, você tem que ser uma série de papéis. E a gente compra essa ideia. Né? E aí a gente impede esse circuito importante de desenvolvimento, que a mãe suficientemente boa, ela vai agir quando é necessário e ela vai afastar, porque ela também tem uma vida. Ela começa não tomando banho, né? A criança faz... ela já... o que tem? O que está acontecendo? Já se descabela, já chora junto, já entra numa vibe, já põe no colo, já abraça, sacode, faz todos os rituais possíveis que ela leu em todos os lugares do mundo. E às vezes ainda se sente mal, porque ela acha que ela não fez o ritual correto, porque afinal de contas o filho dela não parou de chorar. Né? E aí, aos poucos, ela começa a perceber que lavar o cabelo é importante. E ela faz o quê? Ela começa a lavar o cabelo por 5 minutos. Daqui a pouco ela aumenta para 10. Daqui a pouco a criança chora e ela pensa, vou deixar chorar só mais um pouquinho. E ela vai fazendo esse distanciamento. E a criança vai crescendo. E ela vai começando a mudar o choro, ela vai... É muito bonito a gente ver isso. O quanto é importante que os pais também consigam dar esse espaço para a brincadeira. Isso só avalia, né? Se autoavalia quem está preocupado em fazer algo melhor, né? Mas não sentido de ser uma perfeita enciclopédia quase, mas é você parar para pensar na sua prática, né? Tentar melhorar no sentido de avaliar mesmo. Ah, poxa, eu tenho que ter a humildade de perceber que eu errei. Né? E que como que eu posso fazer melhor? Vamos tentar de uma outra forma.
né? Então, eu acho Isso que é bacana. todos os educadores, né? Não só os pais, mas os professores, educadores em geral, precisam entender que eles têm que estar sempre repensando a sua prática, né? Porque Sim. só assim você consegue melhorar. Se você acha que está tudo bem, você vai estagnar, né, e não vai trazer nada de novo para Uhum. aquela pessoazinha que você tá vivendo, né? Está convivendo. Então, eu acho que a autoavaliação assim, é muito importante. E o diálogo também é muito importante, porque a gente vai acabar aprendendo muito uns com os outros, né? Isso é bem, bem bacana. Eu gosto muito nisso na vida, num todo, né? Sempre estar aprendendo. Vai, Lívia, é contigo. E Bom, aí, meninas, até falando disso um pouquinho, que você trouxe, né? Errar, aí a gente está falando de jogo. O jogo proporciona a possibilidade de erro. E o Sim, erro existe para uma reavaliação de estratégias. É para isso que o erro existe. Quem não erra não tem a possibilidade de reavaliar as suas estratégias e aprender novas estratégias. E aí a gente vai falar de pais. Os pais têm muita dificuldade, assim, não, a gente não pode generalizar, mas alguns possuem muita dificuldade em verbalizar para os filhos os seus erros. Verbalização de erro. Olha, tentei por aqui com você, não deu certo. Preciso pensar em uma outra estratégia. Porque os pais também trazem a sua história, então isso vai ser mais difícil, né? De você verbalizar o erro de acordo com aquilo que você pensa sobre erro. Se eu tiver um pensamento sobre erro como algo, né? O erro me coloca como incompetente, o erro me coloca como alguém que nada sabe, né? A generalização, né? Isso vai atrapalhar. E ao mesmo tempo, eles deixam de poder ensinar para as crianças, quando eles não apresentam, eles deixam de poder ensinar para a criança que tudo bem ela também errar. Que ela não tem que ser exatamente. perfeita. A Exatamente. perfeição também significa algo que não é visto como um desenvolvimento maturacional adequado. Porque quem é perfeito? Dá para ser perfeito em tudo. E aí a gente troca. Quando é que você faz, talvez, com mais detalhes? Quando é que você faz, talvez, alcançando os resultados que você quer e não é perfeito? Porque o perfeito para mim pode não ser perfeito para você, pode não ser perfeito. E aí a gente acaba com essa palavra perfeição, do tal, que eu preciso, né? E aí a gente dá esse espaço que você falou, Samantha. E tem mudança. E o jogo, porque às vezes os pais ficam assustados, né? Ah, mas ele vai só perder. Ah, meu filho não gosta de perder. Ele não gosta de jogar porque ele não gosta de perder. Vocês já passaram por isso? Meu filho não gosta Já, de jogar. já E vi. como eu Não vou com os já fazer? filhos, havia. É. não Ainda com os viram e falam filhos, assim. mas amigos, né? E ainda dizem assim: como eu vou fazer? Eu vou mentir para o meu filho? Vou dizer que ele ganhou? Eu vou dar moleza para ele ganhar? Tá tudo errado. Você está me ensinando a mentir para o meu filho? É isso que você está me dizendo. Né? E aí a gente vai nessa onda também, né? Como é que... E aí a gente precisa lembrá-los do que a gente viu lá no desenvolvimento proximal do Vygotsky. Opa, pera lá. Se ele está perdendo sempre, talvez aquele jogo não seja o mais apropriado para aquela criança, naquela faixa etária de desenvolvimento, para aquele momento, enfim. Né? Talvez a gente precisa trazer algum que seja mais próximo a essa criança. Nesse sentido, os jogos realmente são excelentes para trabalhar esse tipo de coisa. Porque, na verdade, o que menos importa é se você vai ganhar ou não. Sim. O que Então. é a experiência. A experiência de estar Exatamente. sentada ali, esquecer um pouco do celular, né? Curtir ali o momento. É isso que é mais importante. O perder, a gente faz a soma, né? Final dos pontos aqui em casa. Ah, legal, você ganhou. Ah, show, vamos jogar de novo? Vamos. E olha lá, e a gente até pode fechar, eu digo que os pais perdem essa oportunidade. Você perdeu? Que estratégia? Tenta relembrar. E aí é feedback. Feedback mesmo. Tenta relembrar o caminho que você fez. Perfeito. O que você poderia tentar, a gente não está validando que vai dar certo, mas o que você poderia tentar para fazer diferente?
Será que isso que você mudaria poderia, de alguma forma, te aproximar do que você quer, que é ganhar? Olha que caminho, gente, porque aí a gente fez um montão de coisa. A gente disse para ele sim, que perder, ok. Ah, mas você está criando perdedores? A gente vai criar perdedores? A gente está criando crianças, mandando para o mundo crianças que resolvem problemas. E é o que o mundo precisa. Isso é a própria inteligência emocional. Exatamente! É isso. E é olhar para o meu amigo, e a gente está falando de inteligência emocional, é olhar para ele e ver que ele ficou feliz que ele ganhou. E ser empático à felicidade dele, porque a estratégia dele foi bacana, que o fez naquele dia, naquela partida, naquele momento ganhar o jogo. E eu dou um sorrisão para ele e dou um abraço depois. Maravilhoso. Falo, que demais. E às vezes, quando a criança já desenvolveu essa competência, ela vira e fala assim, vamos lembrar junto o que você fez para eu aprender com você? E aí, gente, é coraçãozinho para todo lado, né? Porque, vamos lá. Aí é coraçãozinho que não acaba mais. É coração para lá e para cá, né? E é muito gostoso, é muito legal. E assim, se a gente parar para a experiência, lembra lá dos pequenininhos, a gente não pode, nesse primeiro momento, quando a gente fala de desenvolvimento de competências, né? Quando a gente fala de comunicação, né? A competência da comunicação. Existem algumas habilidades ali que envolvem a competência da comunicação. E a gente, às vezes, só lembra dessa comunicação verbal. A gente está tão preso nesse mundo verbal e a gente esquece dos outros tipos de comunicação. Na primeira infância e na segunda infância também, essa comunicação que favorece o desenvolvimento, muito mais do que a verbal, é a comunicação não verbal. Que é quando a gente começa a colocá-los nesse universo da representação. Então, ele perceber, ele empaticamente criar o vínculo com o outro e reconhecer a imagem do outro e a emoção que o outro expressa, traz a possibilidade já de comunicação não verbal. E aí a gente está falando de desenvolvimento saudável. Porque tem mães que acham que tem que ficar sempre assim. Se eu fizer cara de triste, de chateada, eu acabo com meu filho. Né? Vamos manter o sorriso, né? Não, a criança ela precisa ver a cara brava da mãe. Para que ela possa perguntar para a mãe, você está se sentindo brava? O que é que você achou? O que você está pensando? Porque a emoção é uma representatividade do que a gente pensa. De alguma coisa que a gente imaginou aqui, que ninguém está vendo. Mas a fisionomia todo mundo vê. E aí a gente fala dessa comunicação. Então, jogos de cartas que têm emoções, que aparecem lá a carinha da emoção. Que a criança precisa encontrar emoções, que ela precisa representar a emoção. Que tem ações e que ela pode expressar uma emoção com aquela ação. Quando eu me vejo diante daquela situação, como eu me sinto? A gente está falando de não verbal. Né? Mímica. Então a gente entra todo nesse universo que é tão rico de possibilidades e que a gente vai esquecendo. E que a gente vai abandonando. Aí a gente vai lidando com aqueles adultos que não reconhecem a emoção, né? Não quero generalizar, mas geralmente no grupo dos maridos. né? E aí a gente precisa desenvolver esse negócio. A gente tem que desenvolver, né? Essa coisa do reconhecimento pela expressão facial, pelo não verbal. Para que eu busque esse verbal, para que eu busque essa cognição, mas que eu possa me aproximar do outro. E até para a gente se reconhecer e se permitir também. Representação emocional. Às vezes a gente não se permite representar emocionalmente. A gente vai comprando algumas coisas do universo, do mundão, e a gente vai tomando pra gente. Gisele, você teria... Ai, desculpa, Samantha. Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Você falou de jogos de emoção. Você tem alguma sugestão de jogos de emoção?
E eu Jogo tenho de cartas. sugestões e nós temos projetos também no Espaço Caminhar, de desenvolvimento de jogos emocionais, né? Porque a gente prevalece muito a ideia de que e esse contato é muito simples, a gente pode usar sem ter nada para usar também. Sim. Você brincar, vamos lá, brincadeira, a gente está falando até de brincadeira. Brincar na calçada da sua casa, de que você fala uma situação e a criança tem que representar isso emocionalmente, já é desenvolvimento da habilidade. Então a gente tem jogos assim, por exemplo, no mundo do board games, o que nós temos, né? Os jogos, até para quem não sei se todo mundo já sabe a nomenclatura, né? Porque board games são jogos modernos, né? Então a gente acaba observando aí jogos de tabuleiro modernos, né? Então a gente acaba vendo que são jogos que são reconhecidos como são construídos no mundo afora e que trazem uma proposta, né? Eles geralmente, os manuais são lindíssimos, a gente já começa a se apaixonar pelo manual, né, Samantha? A gente abre o manual e fala, ai, te quero na minha vida, manual, né? Porque são lindos, assim. Então são estudos gráficos, eles têm uma coisa assim, né? Então a gente tem jogos do mundo todo. A gente tem alguns jogos que são feitos a partir de livros, né? Para os pequenininhos, por exemplo, a gente tem o Monstro das Cores, que é um jogo. Eu tenho esse livro. Você tem o jogo. Opa, demorou. Tem o jogo. Não posso com essas coisas, gente. E ele é gracioso. E aí a gente está falando de estratégia que funciona. Como eu disse para vocês, a Valentina tem 4 anos. E a Valentina joga com a gente. E aí a gente pensa, poxa, mas como é que ela joga? Ela joga o 1, 2, 3? Ela joga o Monstro das Cores? Você conhece 1, 2, 3, Samantha? Não. É gracinha. Caixa pequena que cabe... outra estratégia. Caixa pequena que cabe na bolsa. A gente ama isso. Maravilha. Pai ama a caixa pequena que caiba na bolsa. É um presente de Deus, assim. Porque, gente, poder levar o jogo para lá e para cá é o que a criança precisa. Aí, né, a gente geralmente tem o celular para distrair, mas um joguinho não faz mal a ninguém, um jogo de cartas, né? E aí a gente, pensando nisso, por exemplo, o 1, 2, 3 é um jogo que ele tem uma complexidade, ele parece um jogo simples, mas ele é complexo. Mas ele tem os animais, ele tem o processo de cooperação. Então, o que eu, por exemplo, faço com as meninas? A gente monta equipes para jogar. Porque a Valentina está inserida, ela não tem ainda essa complexidade, mas ela faz parte. Então, a gente seleciona um pedaço do jogo que é a participação dela, por exemplo. Então, você tem que prestar atenção no que está dentro aqui do círculo. Então, assim, ela tem que criar, a gente vai criando movimentos com essas crianças de aproximação. Então, mas assim, a proposta de infância dentro dos jogos modernos é gigantesca, Lívia. A gente tem até editoras que são mais específicas para esse cuidado, né, de pensar nesse projeto pedagógico. A gente tem no Brasil assim, uma riqueza muito grande de materiais. E dentro da educação, da psicologia e da psicopedagogia, a gente também tem alguns cards, alguns materiais que são apropriados para esse desenvolvimento. Mas o que eu penso? Esses materiais, eles muitas vezes eles privilegiam um grupo, que é o grupo clínico. Né? E a gente pode explorar isso de inúmeras outras maneiras sem usarmos materiais tão específicos. Se a gente tem essa dinâmica em casa de ter feedback no final, de pensar na estratégia que usou, de representar emocionalmente, de reconhecer a emoção no outro, de pensar, porque a gente está sempre pensando, mas pensar reflexivo antes de agir. Porque pensar a gente pensa o tempo todo, só que o nosso pensamento é automático. Eu estou aqui com vocês, olhando a carinha de vocês e estou pensando 1000 coisas o tempo todo. E aí eu seleciono para falar aquilo que é mais reflexivo, que eu penso. Isso cabe mais agora. Então, quando a gente mostra para a criança que ela pode fazer isso, que ela pode olhar, e ela não necessariamente, naquele jogo
precisa agir por impulso? Porque em alguns jogos ela vai agir por impulso. A regra é essa. É quem é mais rápido. Agilidade. Sim, agilidade. Quem bateu primeiro, se pensar muito, não vai bater de jeito nenhum. Né? Então a gente está pensando nisso. Então, alguns jogos, isso que é legal do jogo, olha quantas demandas diferentes a gente tem. Só que aí tem aquela questão, a agilidade, e aí vem o risco. Se é um jogo de agilidade, eu posso pensar que eu tenho mais riscos. Não é assim na vida? Se você tem que agir por impulso, você não corre mais riscos? Com certeza. Verdade. Corre. Então, a gente consegue fazer todos os ganchos do universo nisso. Então, essa é a riqueza dos jogos. E ele começa lá, com 3 anos, e vai a perder de vista. Não tem idade máxima para jogar. Existe uma idade mínima esperada, porque a gente vai pensar no desenvolvimento da criança, porque existem crianças que são mais, tem um nível de desenvolvimento cognitivo que acontece diante da maturidade mesmo, antes, então, ok. Mas a gente vai pensar que não tem idade para parar. Acho que a única coisa que não tem idade para parar, né, é jogar. Não tem idade máxima, muda o desafio. Talvez os desafios, tanto é que hoje a ciência vai trazendo cada vez mais forte, até para a questão da redução dos danos do Alzheimer. Né? A questão do exercício mental. O quanto eu exercito essa minha mente. E aí, a gente não precisa ficar preso a quebra-cabeça. Palavra cruzada. Palavra cruzada. Sim. Não precisa. Tem jogos imaginativos e jogos de construção de palavras fenomenais dentro dos jogos de tabuleiro. E aí a gente sai da mesmice, dessa representatividade de ser do mesmo jeito. E aí tem uma coisa delícia, que aí a pessoa apaixonada por board games tem orgulho de encher a boca e falar, né? Tem para todos os gostos, tem para todos os tempos. Tem para quem tem para todos os bolsos, exatamente. É verdade. Tem jogos, na Safe House, por exemplo, a gente tem jogos de R$35. Sim. Sim. Se a gente parar para pensar, 35, muitas vezes é o que a gente gasta num lanche, gasta em alguma outra coisa, não é desmerecendo, mas que a gente pode intercalar e experimentar coisas diferentes. Sim, sim. Que é essa a questão. E tem Safe House, que tem mesa para alocar. Então a pessoa vem para cá, ela joga os jogos da casa. Então ela gasta R$15 por pessoa. E ela joga quantos jogos ela quiser, quantas vezes ela quiser, naquela diária. Se ela quiser descer os 200... se ela quiser descer os 200 jogos para a mesa, o César vai ensinar os 200 jogos para ela. E ela vai gastar R$15 aprendendo. Né? Então, são essas vivências que são muito bacanas. Gente, quem é que não lembra de algum momento que tenha brincado? Não importa com quem, com o vô, com o tio, que tenha brincado, que tenha sentido prazer no brincar, que tenha se divertido. Então, para que a gente tem que ficar pagando esse negócio? E dizendo que jogo é coisa de criança. Né? Não é para todo mundo. Muito, muito, muito bom. Essa questão que você falou sobre a comunicação não verbal me fez lembrar uma série que eu vi recentemente, que é Tudo Bem Não Ser Normal. E dentro dos personagens tem um que ele tem necessidades especiais. Me perdoem, mas eu não sei qual é o nome dessa limitação até que ele tem. Ele não consegue entender a sua expressão. Não sabe pelo seu rosto se você está sorrindo, se você está triste. Então ele tinha uma placa, né, no quarto dele, onde ele tinha os desenhos, as representações de cada expressão e escrito embaixo do que se trata. E aí ele recebe uma proposta de uma ilustradora de trabalhar junto com ela. Claro, cada um com seus problemas e tal, eles desenvolvem uma história em cima disso.
Mas esse ponto assim, é muito bonito, porque para ele desenhar a expressão nos personagens dele, da história, ele tinha essa dificuldade, porque ele não sabia como é que eu vou ilustrar, né? E aí um personagem dele, ele faz com um pacote na cabeça, assim, que ele não sabia se expressar. E ele faz o desenho com um pacote na cabeça. E aí, no final, ele começa a fazer o próprio quadro, né, que ele tem lá, ele começa a fazer, ele começa a observar as pessoas e pergunta: como é que você está se sentindo agora? Aí ele vai e desenha o irmão, né, sorrindo, é feliz, né? Então, assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, nessa Sim. questão da pessoa ter essa dificuldade de entender essa relação não verbal mesmo, essa interpretação, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E realmente isso precisa ser trabalhado desde sempre. E é uma Desde coisa sempre. que a gente deixa um pouquinho de lado, ou